Salve, gente boa! Tudo bem com vocês? Eu sou Luciano, o seu professor de Sociologia aqui do canal Sociologia com o Tio Lu, e eu vou conversar com vocês hoje sobre essa obra aqui, ó, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma das obras obrigatórias para o vestibular da Federal do Paraná. Para você que vai prestar, ó, fique atento aí nessa aula, beleza? Bom, o que nós vamos fazer aqui nessa aula? Nós vamos ver uma breve biografia de Ailton Krenak. Eu vou fazer também um resuminho da obra para você ter noção do que o Krenak discute. E também vou conversar sobre 3 conceitos que eu acho que são importantes para a sociologia. O conceito de antropoceno. Depois ele traz uma ideia de humanidade como abstração civilizatória. E o terceiro e último ponto é o que ele chama de cosmovisões e pluralidade de existências. Bom, pessoal, de sociologia, ó, pode contar comigo que eu manjo. Eu não sou muito bom nessas tecnologias aqui. Então, eu elaborei aqui um roteirinho que eu vou lendo com vocês, vou pedir licença para isso, tá certo? E vou fazendo os apontamentos que eu acho que são importantes para a nossa aula, para você, então, ter um bom resultado aí no vestibular. Beleza? Ó, se você está chegando pela primeira vez no canal, faz favor, ó, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu joinha, ative as notificações, ative o sininho para receber as notificações das aulas de sociologia que eu vou postar futuramente, das lives que eu costumo fazer aqui no nosso canal aos domingos, às 20 horas. E, se você gostar, deixe seu comentário, compartilhe esse canal para que mais pessoas possam aí estudar a sociologia. Beleza, pessoal? Bom, agora é o seguinte, nós vamos conversar sobre a biografia desse camarada aqui, que é o Ailton Krenak, certo? Bora lá então, ó. Krenak nasceu em 1953 no estado de Minas Gerais, lá na região do Vale do Rio Doce, que é uma região ecologicamente impactada pela mineração. Krenak é um líder indígena, é um ativista socioambiental, é um pensador brasileiro e é membro da Academia Brasileira de Letras. Sua atuação foi fundamental para a articulação do movimento indígena no Brasil a partir da década de 1970. Ele contribuiu significativamente para a criação da União das Nações Indígenas, UNI, mas também para a inclusão do capítulo dos índios, assim, né, colocado na Constituição Brasileira de 1988. Esse capítulo visa garantir direitos culturais e territoriais dos povos indígenas. Você vai perceber nessa obra que o Krenak faz muita referência às questões culturais, mas também às questões territoriais do que ele vai chamar aí, né, dessa diversidade de existências. Krenak é um pensador reconhecido por seu trabalho educativo, ambientalista, atuando como jornalista, seja na televisão, seja no rádio, seja de forma escrita, né? Além de participar aí de documentários. Ele é coautor da proposta da Unesco que estabeleceu a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005, é comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Firmeza, pessoal? Bom, vamos dar sequência então aqui na nossa aula, fazendo a partir desse momento um breve resumo dessa obra intitulada Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nessa obra, pessoal, o Krenak tece uma crítica contundente à visão hegemônica de humanidade. Vale a pena aqui você destacar este conceito, né? Humanidade, porque Krenak trabalha esse conceito de uma maneira muito peculiar. Fique atento que eu vou explicar como que essa noção aparece nessa obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Além da crítica a essa noção de humanidade, ele também critica o modelo civilizatório que nos conduziu
a atual crise socioambiental, chamada aí de, esse período chamado de antropoceno. O que ele propõe é um rompimento com a ideia de uma humanidade separada da natureza, por isso, humanidade como se fosse um ente à parte de tudo que existe, animado e inanimado, que está ligado à natureza, argumentando que essa dicotomia é a raiz de muitos dos equívocos e da violência que justificam a exploração desenfreada do planeta Terra. Você vai perceber na obra que Krenak nos leva a uma reflexão sobre a nossa existência e a necessidade de ressignificar a relação com a Terra, rejeitando a noção de superioridade humana, dessa noção elevada de humanidade sobre todos os outros seres. Através de exemplos vívidos dos povos indígenas, Krenak nos sugere que o adiar o fim do mundo se pauta numa reinvenção dos nossos modos de vida, da reconexão com a Terra e da valorização de outras narrativas e saberes. Krenak defende a diversidade de existências, cosmovisões, contrapondo-se à homogeneização imposta pelo consumo e pela lógica corporativa que mercantiliza a vida. Há também um questionamento muito interessante que ele faz sobre o modelo de bem-estar, um bem-estar social, uma ideia globalizada de bem-estar, que ele nos leva a reconhecer que essa noção de fim do mundo é para muitos povos uma realidade já experienciada, distante desse modelo de bem-estar global ou até vítima dessa ideia de um bem-estar social global, que é um processo contínuo de despossessão sobre esses povos que estão sendo afetados, mas também a perda do sentido da existência, do estilo de vida que esses povos têm ou sempre tiveram. Gente, se você chegou até aqui, vou pedir aí para você, se inscrever no nosso canal, deixar o nosso joinha, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, comentar, compartilhar, para que essa nossa aula de sociologia possa também atender aos interesses, e ajudar muita gente aí a fazer o vestibular e a fazer o Enem. Firmeza, gente boa? Bom, como eu prometi anteriormente, agora então, eu vou começar a trabalhar com os conceitos que eu selecionei, que eu acho que são interessantes sob o ponto de vista sociológico e que podem ajudar você a fazer a sua prova. Firmeza? Bom, o primeiro conceito que eu vou trabalhar, anote aí, é o conceito de antropoceno. Krenak utiliza esse conceito, antropoceno, para designar a era geológica atual, caracterizada pelo impacto significativo das atividades humanas nos nossos sistemas terrestres. O antropoceno, para Krenak, está na origem do desastre socioambiental da nossa era. Isso é colocado por ele lá no livro. Ele vai além da mera constatação científica de antropoceno, A noção sociológica, antropológica, biológica de antropoceno, ele incorpora a essa noção científica uma dimensão crítica e uma dimensão política, que nós vamos ver já já. Krenak argumenta que o antropoceno é a manifestação da ideia de uma, abre aspas, humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma, quer dizer, aquele rio que é poluído, que é tirado do seu entorno a mata ciliar, é também o nosso avô. Olha que interessante a visão que ele traz sobre a crítica que ele faz, Ao invés de tratar a ideia de seres humanos como seres superiores, dotados de uma razão instrumental, de uma ciência que
usa a natureza em proveito próprio, a partir de um modelo único do que é uma boa vida, do que é um bem-estar, né? Krenak nos propõe a olhar de forma horizontal os seres humanos com outros seres vivos, com outros seres inanimados, como seres integrados, né? De uma convivência, de uma sobrevivência recíproca. Krenak nos trouxe um exemplo que foi o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, você deve se lembrar, lá em Minas Gerais, no Rio Doce, que ele e o seu povo, os Krenak, chamam de Uatu. O rio é um avô para a população Krenak. Para eles, o rio não é um recurso econômico, um recurso a ser explorado, algo a ser desviado para abastecer o mundo urbano ou, né, o resultado do dejeto da vida urbana. Mas é uma pessoa, parte da sua existência coletiva. E a sua contaminação significou um mundo que acabou. Para o Krenak, essa tragédia, quer dizer, essa contaminação do rio, esse ataque à natureza, é um desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam de antropoceno, enquanto a maioria o percebe como o caos social, um desgoverno geral, a perda da qualidade de vida, né? Uma interferência tóxica no cotidiano das pessoas. O apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda de antropoceno. Talvez a gente possa associar essa noção, como ela é ligada, ela é gerada a partir de uma perspectiva científica relacionada às ciências biológicas e às ciências humanas. Nós podemos perceber aí que essa noção de paisagem única esteja relacionada a um estilo de vida que foi despertado na Europa a partir das revoluções industrial, da Revolução Francesa, do Iluminismo, de uma sociedade que vai se desenhando cada vez mais como uma sociedade urbana, industrial, de classes, científica, de um Estado democrático, liberal, à luz de uma filosofia burguesa de vida. Quer dizer, um modelo eurocêntrico, um modelo, talvez nós possamos arriscar aqui, estadunidense de sociedade, que acaba sendo internacionalizado como um modelo padrão que de alguma forma deve ter conexão ou deve aderir a esse, né, estilo de vida que vem sendo criticado por Ailton Krenak. Firmeza, pessoal? Bom, se você entendeu até aqui, eu acho que nós estamos prontos para conversar sobre o segundo conceito ou a segunda ideia que Krenak trouxe na obra dele para nós, que é o conceito de humanidade como abstração civilizatória. Aqui você tem que entender que ele critica veementemente a concepção de humanidade. Preste atenção, porque a crítica ocorre em função de tratarmos a humanidade como uma categoria hegemônica, nesse caso aqui, como eu disse anteriormente, sob uma perspectiva eurocêntrica e, por que não, estadunidense, e separada, né, apartada da natureza, e aqui sob o ponto de vista de superioridade dos seres humanos e desse estilo de vida sobre todos os outros estilos de vida, sobre todos os outros seres vivos e inanimados que compõem aí, né, essa peça toda aí, que é a natureza e a relação dos seres humanos com a natureza. Para o Krenak, essa é uma construção que descola o ser humano da sua organicidade com a Terra, promovendo o que ele chama de abstração civilizatória, que suprime a diversidade e nega a pluralidade das formas de vida e existência. Podemos fazer aqui um paralelo com a abstração civilizatória, pensando nessa noção que eu trouxe anteriormente, né? Quer dizer,
existe uma forma que é considerada coerente, correta, mais justa de civilização, de convivência coletiva entre, né, as pessoas, entre o próprio povo e outros povos e outras nações? Então existe uma visão, na verdade, internacionalizada, ligada àquela perspectiva que eu falei anteriormente, que vem lá do século XVIII, que vem lá do século XIX, alavancada pela Europa, alavancada pelos Estados Unidos da América do Norte, que nos coloca aí dentro de uma ideia, né, de sociedade, vamos resumir aqui, uma sociedade do estilo capitalista como nós temos hoje. Então seria essa a internacionalização desse estilo de vida, ou é este o modelo chamado de abstração civilizatória, que se impõe, né, que acaba assim abocanhando, ou melhor, englobando, uma palavra mais bonita aí, outros modelos, outros estilos de vida. Assim, a modernização é um exemplo que jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para variar, uma mão de obra em centros urbanos. Isso é uma citação do Krenak no livro. Arrancando-os de seus coletivos e jogando-os nesse liquidificador chamado de humanidade. A imposição, abre aspas de novo, ó, de um mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo, é uma manifestação dessa abstração civilizatória, aquilo que eu chamei de uma internacionalização do estilo de vida, que na verdade é uma visão antropológica dessa abstração civilizatória. Krenak questiona, abre aspas, como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Fecha aspas. Por isso, para Krenak, essa humanidade abstrata, né, essa abstração civilizatória, limita instituições como o Banco Mundial, a OEA, a ONU, a Unesco, que, paradoxalmente, abre aspas, muitas vezes são ruins e nos causam perdas, porque estão a serviço da humanidade que pensamos ser, fecha aspas, conforme nós já discutimos anteriormente, qual é essa humanidade que pensamos ser. Ele aponta ainda que essa ideia de humanidade também cria uma subhumanidade, olha que interessante, composta por povos indígenas, quilombolas, caiçaras, e eu arrisco aqui a trazer também, pessoal, populações que moram em favelas, populações em condições de rua, que permanecem agarrados na terra, incomodando a lógica corporativa que busca separá-los de sua mãe, essa mãe terra, chamado por alguns povos de Pachamama. Mãe é a natureza que proporciona a existência da humanidade e também dessa subhumanidade, de todos os seres vivos, e que é composta também por esses seres inanimados. Tá certo, pessoal? Cabe esclarecer aqui, ó, que por humanidade como abstração civilizatória, então, Krenak entende ser um modelo de sociedade dominante. Retomando aqui, ó, humanidade é uma ideia que se descola da sua organicidade com a Terra, criando uma separação artificial entre o ser humano e a natureza. Assim, para Krenak, essa abstração leva à supressão da diversidade e à negação da pluralidade das formas de vida, isto é, dos seres vivos, dos seres inanimados, que são, às vezes, necessários para a reprodução da existência humana, e, inclusive, né, do suprimento, né, da vida. Em vez de reconhecer e valorizar as múltiplas maneiras de estar no mundo, essa abstração civilizatória busca impor um modelo único, oferecendo o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Essa internacionalização
de um estilo de vida para, enfim, né, que deve ser globalizado. Gente boa, não se esqueça, ó, se inscreva no canal, deixe o joinha, ative as notificações para ser avisado aí quando eu postar novos vídeos de sociologia. Comente, compartilhe, vamos fazer a sociologia chegar para mais gente aí que está estudando. Firmeza? Chegamos agora no nosso terceiro e último ponto, que é o que ele chama de cosmovisões e pluralidade de existências. Em contraponto à ideia de uma humanidade homogênea, Krenak ressalta a importância das diversas cosmovisões e pluralidade de existências. O que é uma cosmovisão? No entendimento de Krenak, cosmovisão faz referência, pessoal, preste atenção, ó, a um sistema de crenças, valores e práticas que um grupo ou um povo desenvolve para interpretar e interagir com o mundo ao qual ele pertence. Assim, para Krenak, uma cosmovisão é o que o permite a um povo habitar um lugar neste planeta que compartilhamos de uma mesma maneira tão especial, em que tudo ganha um sentido. Ele nos traz um exemplo de cosmovisão, que é a dos Yanomami, onde os Yanomami acreditam que podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. Outro exemplo que ele traz é de uma senhora Hopi que conversava com uma rocha, que ela dizia ser a sua irmã. E um outro exemplo ainda é o dos povos andinos que veem montanhas formando casais e famílias. Em contraponto a essa, ou melhor, estendendo, né, a essa ideia de cosmovisão, ele traz também a ideia de pluralidade de existências. Nesse sentido, né, isto deriva diretamente da diversidade dessas cosmovisões. Krenak argumenta que a visão hegemônica de humanidade suprime essa pluralidade, impondo uma homogeneização de hábitos e formas de vida. Em contrapartida, Krenak celebra a resistência indígena que se baseia na negação da noção de que somos todos iguais, no reconhecimento da diversidade, na recusa da legitimação do humano como superior aos demais seres animados e inanimados. Ele destaca que a existência, por exemplo, de aproximadamente 250 etnias e mais de 150 línguas e dialetos praticados por povos indígenas brasileiros é um testemunho vivo dessa pluralidade defendida por Krenak. Mais interessante, pessoal, é a menção que ele faz à obra de Davi Copenaua, A Queda do Céu, que é citada como um exemplo da potência de culturas capazes de habitar uma cosmovisão onde tudo ganha sentido, mesmo diante da ameaça da mineração e da lógica corporativa. A defesa das línguas indígenas que estão desaparecendo é um exemplo da luta pela manutenção dessa pluralidade. Por fim, eu acho que a gente pode começar a concluir que ideias para adiar o fim do mundo não são uma fórmula mágica ou um conjunto de ações pré-definidas, mas sim uma provocação, um convite à reinvenção da vida e da nossa relação com o planeta. Ele sugere alguns pontos, algumas formas para adiar esse fim do mundo. Reconectar-se com a natureza, negar a homogeneização e abraçar a diversidade, resistir à despersonificação do mundo, expandir a subjetividade
E tem uma coisa muito legal que ele fala que eu guardei aqui para o final, que é manter a capacidade de sonhar, de criar o que ele chama de paraquedas coloridos. Diante da sensação de despencar, de cair, Krenak propõe que inventemos e fabriquemos milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Ele está fazendo aqui, pessoal, uma brincadeira, digamos assim, com a noção que nós, com essa realidade que nós estamos vivendo, que a gente acha que está, decolando, quando na verdade nós estamos caindo, e que a gente deveria, na verdade, olhar para o lado e perceber que existem outras soluções, outras formas de viver, em coletividade, em conexão com diversos estilos de vida, que provocariam, então, já que nós vamos cair, que a gente caia solidariamente, compreendendo a diversidade de estilos de vida. O sonho aqui não é a experiência onírica banal, mas uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que têm no sonho um caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a sua vida. Gente boa, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha se inscrito aqui no nosso canal, deixado o joinha, ativado o sininho para receber as notificações, tenha deixado um comentário, possa compartilhar esse nosso canal com essa nossa aula. E espero que essa aula te ajude a se dar bem nos vestibulares, no Enem, passar na universidade que você está pretendendo, fazer o curso da sua vida, seguir a sua vida aí e ser muito feliz. Beleza, pessoal? Até a próxima aula aí. Valeu!